Temos tido o privilégio de meditar no Evangelho de João. Estamos no capítulo 12. E a partir do versículo 12, nós temos a narrativa que aparece também nos outros evangelhos, da entrada de Jesus em Jerusalém, a capital, a cidade mais importante. Não era a capital política, que era Cesareia Marítima a essa época, mas era a capital emocional, a capital espiritual, a capital cultural, a sede emocional do Estado de Israel. Jesus já tinha ido outras vezes, mas desta vez ele entra de uma outra maneira, razão pela qual as edições da Bíblia acabam chamando essa entrada de triunfal. É uma maneira de compreender. Eu preparei então uma paráfrase e espero que nos ajude a entender ainda mais essa história que é bastante simples e nos ajude a viver, esse é o título da mensagem, em sintonia com a nossa missão. João 12, que você pode acompanhar na sua Bíblia ou ouvir a leitura que farei. Enquanto isto, Jerusalém estava apinhada de gente que viera para celebrar a Páscoa. Quando esses peregrinos souberam que Jesus se aproximava de Jerusalém, lembremos-nos que ele estava em Betânia, depois daquele jantar na casa de Simão, o leproso. Muitas pessoas pegaram ramos de palmeiras e foram ao seu encontro. Durante a procissão que se formou, cantavam alegremente enquanto acenavam com os ramos. Venham nos salvar. Tu és bem-vindo em nome de Yahvé. Tu és o nosso rei. Jesus tinha conseguido um jumentinho. Ele o montou para entrar na cidade. A propósito, a esse respeito, no Antigo Testamento estão escritas as seguintes palavras: Jerusalém, não tenha medo, acalme-se, porque o rei está chegando. Veja, ele está montado num jumentinho. Também, a propósito, os discípulos de Jesus não compreenderam o que estava acontecendo. Só mais tarde, quando ressuscitou, eles entenderam as profecias que no passado tinham sido proferidas sobre o Messias, que era Jesus. Entre os que saudavam Jesus, alguns tinham estado em Betânia, quando Lázaro foi trazido de volta à vida. Agora falavam abertamente sobre isto. Sabendo desse milagre, muitas outras pessoas foram se encontrar com Jesus em Jerusalém, para desespero dos fariseus, que começaram a discutir entre si. Eles diziam: nossa estratégia está errada, estamos perdendo. As pessoas estão procurando por Jesus, logo o mundo inteiro crerá nele. De fato, entre os que se interessavam por Jesus, alguns eram judeus que moravam longe e falavam grego. Eles amavam o Deus eterno e estavam em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Quando encontraram Filipe, que era natural de Betsaida, às margens do mar da Galileia, eles lhe pediram: estamos à procura de Jesus. Onde ele está? Filipe chamou André, que também era natural de Betsaida, e foram conversar com Jesus. Quando soube que o interesse por ele tinha se espalhado, Jesus afirmou: está chegando a hora em que todos verão o Messias em sua plenitude. Vocês sabem que o grão de trigo é plantado como se estivesse morto e sepultado, mas depois brota e produz vários sacos de trigo. Para cumprir a sua missão, o grão precisa morrer. De igual modo, aqueles que põem os seus interesses acima de tudo não alcançam a felicidade. A vida plena é para aqueles que abrem mão de seus próprios interesses. Sigam-me, prontos
para fazerem o que lhes peço. O Eterno Pai se alegrará com aqueles que têm prazer em amar como eu amo. Depois dessas palavras, Jesus disse ainda: Quero que saibam que estou muito angustiado. Diante do que me espera, não posso pedir ao Pai Eterno que me livre. Foi para isso que vim. Minha oração é outra. Pai, estou pronto para honrar o teu nome. Nesse momento, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Filho, eu já o honrei e ainda o honrarei. Tendo ouvido a voz, as pessoas ficaram confusas, dizendo coisas contraditórias. Foi um trovão, foi um anjo. Jesus então explicou: na verdade, o Deus Eterno falou, mas não foi por minha causa. Foi para vocês, para que entendam o que vai acontecer. O Deus Eterno está lhe dizendo que vai julgar o mundo e vai tirar de Satanás o poder e expulsá-lo. Vocês entenderão quando eu for levantado diante de muitas pessoas. Jesus estava, na verdade, falando do modo como seria morto. A conversa continuou. Do meio da multidão, alguém perguntou: o que sabemos pela lei é que o Messias permanecerá para sempre. Agora, você diz que ele será levantado? De quem você está realmente falando? Jesus respondeu: vou dizer ainda o seguinte: aproveitem que a luz ainda está aqui com vocês. Esta é a hora. Façam o que precisam fazer enquanto a luz brilha. Não permitam que as trevas os surpreendam. Quem anda na escuridão não sabe onde está, nem para onde vai. Enquanto a luz está aqui, creio nela. Se vocês crerem, serão filhos da luz. Tendo assim falado, Jesus foi embora sem dizer para onde ia. Apesar de tudo o que disse e fez, muitos continuaram sem crer nele. Desse modo, tornaram verdadeiras as palavras do profeta Isaías: ó Senhor Deus, quem creu na nossa pregação, quem viu que estavas em ação? Eles não conseguiram crer, porque, como disse ainda o mesmo profeta, o Deus eterno cegou os seus olhos e lhes endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, a menos que se convertam e sejam salvos por mim. Isaías disse isto porque o Deus eterno lhe permitiu ver o que aconteceria com o Messias quando ele viesse. Houve muitos que creram em Jesus como o Messias, inclusive entre os líderes religiosos. Infelizmente, porém, muitos destes não admitiam publicamente a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas pelos fariseus. Essas pessoas, na verdade, preferiam a aprovação humana e perderam a honra que vem do Deus eterno. Nesse texto longo, eu tiro algumas lições para nós. A primeira é como é fugaz, como é passageiro, como é vão o sucesso. Em uma semana, Jesus sairia de aclamado a crucificado. Se agora ele é chamado de bendito, em uma semana será considerado maldito. O que nos leva então a pensar que todos devemos buscar o sucesso, se esse sucesso for para, através dele, cumprirmos melhor a nossa missão. Fora disso, seja profissional, seja material ou de qualquer outra natureza, o sucesso é vaidade. O que devemos sempre ter em mente é que a multidão ainda, não só em Jerusalém, mas no mundo inteiro, precisa de Jesus. Procurando por ele,
ou não. Por isso nos cabe proclamá-lo. Por isso nos cabe de tal modo viver que as pessoas queiram ir atrás de Jesus. É nesse contexto que a nossa vida deve ser vivida e por nós mesmos avaliada. Segunda lição que lemos aqui no verso 19, na versão tradicional, enquanto as coisas se desenrolavam, diz o texto, os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Não é isso que temos visto majoritariamente em nossos dias. Penso que estamos assistindo não a um aumento, mas a uma diminuição da fé. Parte dessa crise tem a ver com o nosso desejo como cristãos de estar bem com as pessoas, embora isso possa significar estar mal com Cristo. Parte também dessa crise do mundo em que vivemos advém de que muitos cristãos não conhecem a essência da sua fé. Muitos cristãos baseiam a sua fé em experiências que são indispensáveis como entrada na fé, como estímulos à fé. Mas toda experiência precisa de conhecimento. Podemos até usar uma palavra, doutrina. É preciso que todos nós conheçamos os fundamentos da nossa fé. O que cremos e por que nós cremos. Parte, portanto, em segundo lugar, da crise que há no mundo, em termos de fé, é porque muitos daqueles que temos fé não sabemos o que, como e por que nós cremos. Talvez seja por isso que na maioria das igrejas os cultos têm mais gente do que os espaços de ensino. Não é toda a explicação, mas é parte dela. E eu sou muito grato a Deus por todos aqueles que têm se empenhado em estudar a Bíblia. Não só para si, mas para os outros. Porque é estudando a Bíblia que a nossa fé terá de tal modo uma fundamentação que as pessoas verão que vale a pena ouvir o que temos a dizer. Em terceiro lugar, para mim é a parte central do que quero dizer, isto que quero dizer agora, é que Jesus tinha uma consciência da sua missão. Nós às vezes olhamos para Jesus como um Deus disfarçado de ser humano. Nós temos muita dificuldade. Dificilmente nós encaramos Jesus como 100% humano. E preferimos olhar para ele como sendo 100% divino. Mas é isso que ele era. Ele era 100% humano e 100% divino. Mas é difícil se isso entrar em nossa cabeça. Então, quando Jesus, eu digo aqui, era alguém, eu usei alguém aqui de propósito, que tinha consciência da sua missão, e aí são citados versículos do Antigo Testamento, não quer dizer que Jesus o soubesse pelo seu 100% divino,
mas ele o sabia, se podemos classificar assim, pelo seu 100% humano. Esses versículos que vou agora novamente reler aqui, segundo a minha paráfrase, primeiramente o texto tradicional, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Vamos entender isso. Não temas, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Podemos ter a ideia equivocada que Jesus tinha uma espécie de script, que ele desenvolvia um papel, que ele era um ator, e no seu papel estava escrito que agora ele vai fazer isso, agora ele vai fazer aquilo. Quando nós lemos a vida de Jesus, nós vemos que esse modo de pensar nosso não se encaixa. Não se encaixa porque ele disse, bem, nesse mesmo texto, como é que eu vou pedir para ficar livre dessa se eu vim para essa hora? Jesus encarou a morte, a própria morte, com sofrimento, diz o texto bíblico, com angústia. E informa Lucas que com tal angústia que o seu suor era sangue. Estou só reforçando esse aspecto para a gente ter em mente que Jesus era 100% humano. Como é que você reage quando tem um diagnóstico na sua vida e talvez você não sobreviva? Ou alguém de sua família? Você chora, você ora, você se ajoelha, você clama, você pede oração, sabe por quê? Porque você é 100% humano. Mas Jesus também era 100% humano. Só que quando Jesus é humano, ele não perde a sua divindade. E quando ele é divino 100%, ele não perde a sua humanidade. Ele é, se pudéssemos usar esse tipo de número, 200% e não 100% como nós somos. O que é que distinguia Jesus? Ele não era um autômata, um robô. Ele, se eu posso usar a expressão, ele brigava com o Pai. Ele não queria morrer. O que é que o distinguia de nós? E esses textos nos mostram isto, que Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia que ele tinha vindo para resgatar a humanidade. Jesus sabia que este ato dele tinha um preço a ser pago. Jesus sabia que iria morrer. As profecias diziam isto. Então, se eu pudesse, nesses termos, então, descrever Jesus, descrevê-lo-ia como alguém que tinha consciência da sua missão. O que quer dizer? Ele sabia por que veio ao mundo. Ele sabia para que veio ao mundo. E ele estava pronto a levar essa missão até o fim. Fosse qual fosse, era a morte o preço. Jesus não seguia um roteiro, como se não tivesse vontade. Mas Jesus era alguém em sintonia com a sua missão. Ele sabia que a sua vida estava conectada com o seu passado. Ele sabia que tinha agora uma missão a realizar. E ele sabia que aquilo que ele fizesse e ensinasse, estava fazendo e ensinando, tinha um impacto universal e atemporal, e por isso estamos aqui. A conclusão que eu chego é muito simples. Muito simples. Eu e você, todos nós, precisamos de clareza quanto à nossa missão. É esta clareza que vai nos levar a cumprir
a missão. E é a falta de clareza que vai nos impedir de cumpri-la, por nós não a conhecermos. Quero relatar uma experiência recente aqui, no nosso contexto eclesial. Num dos nossos grupos de mentoria, um dos nossos últimos temas nos grupos é sobre a missão. Então eu pergunto às pessoas, qual é a sua missão? Esse é o diálogo. Ficamos aqui semanas sobre isto. E logo a gente verifica que algumas pessoas não têm consciência da sua missão. Estão aqui para quê e por quê? E alguns confundem tarefas, coisas a serem feitas, com missão. Então nós vamos dialogando sobre isto e entendo que este é um dos nossos grandes problemas. A mim, a você. Por exemplo, nós temos tantas coisas a fazer para sobreviver, para tocar a vida, que acabamos nos esquecendo porque estamos aqui. A urgência, a emergência, essas coisas passam e nós não nos realizamos, porque essas coisas não nos realizam. Só nos realizamos cumprindo a missão. Mas qual é a nossa missão? Eu vou direto ao ponto. Qual é a sua missão? A sua missão não é a minha. A minha não é a sua. A missão de Jesus foi morrer em nosso lugar. Nenhum de nós tem essa missão. Foi única. Como a missão de cada um de nós é única. Então, o primeiro cuidado é, Senhor, qual é a minha missão? Por que é que o Senhor fez que eu nascesse algum dia? Eu acho que 95%, um número totalmente chutístico, da população mundial não tem a menor ideia. Vive, come, bebe, dorme, morre, para usar a expressão bíblica, corre para cá, corre para lá, até descobrir que correu atrás do vento, na expressão de Eclesiastes. Para ajudar nessa reflexão, eu digo, a minha missão não é ser pastor. Isso não é missão, isso é uma função. E pessoas podem fazer o que um pastor faz sem serem pastores. Qual é a minha missão? A minha missão é ser professor. Não. Minha missão não é ser professor. Eu posso me aposentar e não vou ser mais professor. Só estou ilustrando como a gente tem que ter muita clareza a esse respeito. E eu tenho pensado sobre isto e entendi que a minha missão é tornar a Bíblia acessível para as pessoas. Isso como pastor, como escritor, como professor, como vizinho, como pai, como cônjuge. Minha missão é, esse livro ali, você lê? Ah, não leio não. Por que você não lê? Então, vamos ler? Compreendeu? É difícil, né? É difícil. Quer uma ajudinha? Vamos lá, faz o seguinte. Então, para mim está clara que essa é a minha missão. As outras coisas que eu faço, muitas eu faço porque eu preciso fazer, mas não fazem parte da minha missão. E eu não posso perder mais tempo com essas coisas do que com a missão. Porque essas coisas o vento leva. Mas a missão permanece. Então, eu concluo assim. Como eu disse, se eu pudesse catalogar numa frase, dizer numa linha quem era Jesus, a resposta é alguém que tinha consciência da sua missão. E você? Eu quero lhe desafiar. Eu quero lhe desafiar
Se já o fez, manda para mim. Se não o fez, faça e manda para mim. A minha missão manda para mim. Por WhatsApp, por e-mail, por bilhetinho, como você quiser. Você mandar para mim não tem nenhuma mágica nisso. É que para você mandar para mim, você tem que fazer, né? É o que eu quero que você faça. Então eu digo, manda, faz e manda para mim. Então, ao mandar para mim é porque você fez. Na verdade, assim nós cumprimos a tarefa. É só uma tarefa, não é a missão ainda. Qual é a sua missão? Sua missão não é tocar esse instrumento. Isso é uma tarefa na sua missão. Qual é a sua missão? Eu acho que não tenho a pretensão de dizer qual é a sua, porque eu não sei. Só Deus sabe e você. E se você não sabe, está na hora de resolver esse assunto e passar a viver conforme esta missão. Porque aí a vida vale a pena. Quando você lê Eclesiastes, você fala assim, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas você vai continuar a ler, você vai perceber que vaidade é o vento, correr atrás do vento, é quando você não se lembra do Criador nos dias da sua mocidade. O livro vai criando um suspense, e lá no final ele diz, olha, se tudo que você faz, você considera a Deus como o seu Senhor, não é vã a sua vida. Ou, se pudéssemos aplicar dizendo, se você tem consciência da sua missão, vale a pena a sua vida. A vida de Jesus terminou de um modo absolutamente extraordinário. E não foi no túmulo vazio. E nem foi na cruz. Foi na glorificação, nos termos bíblicos, ou na sua ascensão. Então eu digo, obviamente, que se Jesus não experimentasse a morte, não haveria a ascensão. Nós, às vezes, nos prendemos demasiadamente aos elementos da vida, como se a vida fosse a nossa biologia, mas a nossa vida é a eternidade. A nossa vida tem uma missão eterna, um propósito eterno. E a minha expectativa quanto a mim mesmo é que Deus sempre me dê as condições. Eu sou um privilegiado, não posso de modo nenhum me queixar, em função do ofício que eu desenvolvo. Eu posso praticamente passar a semana toda fazendo isto. Nem todos talvez possam fazer a sua missão em tempo integral, como eu faço, porque tem muitas outras coisas que precisam fazer. Mas com a qualidade possível, no tempo que talvez seja curto, para se transcenderem. Quando nós cumprimos a missão, nós nos transcendemos a nós mesmos, nós transcendemos o nosso tempo. E aí, com tudo aquilo que vem, meu desejo, então, é sempre viver em sintonia com a missão. Mas não foi eu quem me deu essa missão. É missão. Alguém me deu. E eu sei quem foi. Você sabe quem também lhe deu a sua missão. É o Deus eterno, nosso Criador e Senhor. Eu peço sempre a Deus que me ajude a viver em sintonia com a minha missão. E você pode fazer a mesma oração. Senhor, me ajude a viver de acordo com a minha missão. Se eu não descobri ainda, me revele, me inspire, depois me capacite, me ajude. Porque é assim que vamos fazer diferente. É assim que vamos fazer a diferença. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus. Vamos cantar então?
Cristo é a esperança de um mundo melhor. Cristo é o sol da justiça que brilha em nós e brilha através de nós, se nós formos obedientes. E a música de Jorge Herder diz: chegou a nossa hora, vamos ficar em pé, de ser parte da história, de ousar, que linda palavra, ousar e ir avante, de sair e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Cantemos e vivamos.